trágica questão em Manaus. A PGR abriu uma apuração preliminar sobre a conduta de Pazuello na crise do Amazonas. Um documento da Advocacia Geral da União mostra que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde do Amazonas. O MPF quer discutir um pouco sobre a saída justamente de Pazuello para lá na mesma semana em que teve uma iminência de colapso. Então, por que ele não percebeu que estava com falta de oxigênio? O que ele foi fazer lá? Muitas vezes ele falou sobre a questão de tratamento precoce lá em Manaus, sendo que esse tratamento precoce não existe, foi falado pela Anvisa, pela OMS. A AGU listou ainda ações adotadas pelo Ministério da Saúde para ajudar o Amazonas. Uma delas é o envio de medicamentos para a Covid em janeiro de 2021. 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina. Enfim, até uma questão de crime de saúde pública, mas no restante existe um empurra-empurra, né? De responsabilidade. O atual prefeito diz que é culpa do antigo prefeito, porque o atual prefeito assumiu em janeiro. Mas o antigo prefeito diz que a culpa é do governo estadual, que joga para o governo federal. Enfim, quando a gente fala de mortes especificamente, é muito palpável a questão do assassinato, né? Que a gente sabe, teve alguém diretamente envolvido. Agora, quando se fala em negligência, qual é o processo, quais são os passos, como é que você vê essa situação também de Manaus, Inês? Na verdade, essa situação de Manaus eu vejo como uma negligência política. É uma negligência política na minha visão. Não tem como falar que é o Bolsonaro o culpado, né? Não tem como falar que é só o Pazuello o culpado. Tem que ser apurado. Como que foi feito esse repasse de verbas? A gente tem que lembrar que no meio da pandemia, secretária de saúde do Amazonas foi presa por suspeita de fraude na compra de 28 respiradores pelo governo do estado. Sobre uma entrevista com o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que ele fala que ele alertou o governo federal sobre a falta de oxigênio em Manaus. Então, por isso que eu te falo, é uma negligência política, eu acho que mais do que qualquer coisa, porque saber, todos já sabiam, só que nada foi feito, né? A classe artística brasileira fez mais do que o nosso governo, do que o estado do Amazonas. Artistas e pessoas famosas se mobilizaram para arrecadar doações para o estado, enviar oxigênio, inclusive, para os hospitais. Isso é fruto de corrupção. É uma coisa que eu sempre falei também, é que a corrupção mata. E agora a gente está vendo isso assim, na nossa frente, na nossa cara. O senador Wilson Lima, do PSC, também está sendo investigado e teve os bens bloqueados pela Justiça. Que, infelizmente, a agenda do governo federal, que antes, no começo, né, quando o Jair Bolsonaro foi eleito, ele falava, né, que ele tinha uma agenda anticorrupção, mas com o tempo, né, com a saída de alguns ministros, né, que, de fato, a agenda dele não é anticorrupção. A agenda dele é pelo poder, né? Assim, a postura do o ministro da Saúde é extremamente lamentável em vários aspectos sobre a maioria das falas dele é extremamente lamentável. O nosso presidente falar que o governo federal fez a parte dele e tirar o corpo de fora da situação não é uma postura de chefe de Estado, não é uma postura de um presidente da República. O presidente e o vice falaram hoje sobre a tragédia sem paralelo em Manaus. Cada um no seu estilo, ambos tirando o corpo fora. Os profissionais de saúde estão de mãos atadas, eles estão fazendo o que eles podem. Eu vejo, nesse caso, corrupção e negligência política. Aqueles que estão no poder, que foram colocados no poder, eles não cumprem o principal papel da população que confiou o voto neles. Eles não cumprem. Existem inúmeros responsáveis. A gente direciona para o presidente porque é o principal cargo do nosso país, é que tem a principal caneta do nosso país.